Salve, salve, camaradas! Esse é o quinto episódio de A Política Além da Superfície, um programa semanal que discute com a profundidade necessária assuntos da conjuntura nacional e internacional. Eu converso aqui mais uma vez com meu companheiro, professor Roberto Paulino. Professor, queria que o senhor fizesse aí uma saudação para essa galera massa que está aí nos acompanhando dia a dia. Primeiro, bom dia, Saulão, lá do Ceará, direto do Ceará. O que a tecnologia faz, né, Saul? Você fugiu do Rio Grande do Norte, mas nós vamos pegar você e você está aqui numa sala. Nós estamos próximos aqui, um do lado do outro, pela tecnologia. Que coisa linda. Imagina há 100 anos, Saulo. Isso era impossível, né? Não se sabia nem o que era ondas eletromagnéticas de direito. Você quer o que era programação, um computador, programação, né? Uma câmera que transmitia em tempo real imagem, como nós estamos transmitindo agora. É uma coisa, o ser humano, a mente humana, a inteligência, é uma coisa... Desculpa aí, gente, estou saindo de uma virose braba. O ser humano é de uma inteligência fenomenal, pena que ao mesmo tempo de uma bestialidade também gigante, como nós estamos vendo agora ali no Irã, né? Como é que um país tão rico, né, Saulo? Tão rico, tão culto, tão educado como os Estados Unidos, elege uma besta dessa. Mas nós tivemos, né, Saulo? Milhões de pessoas nas ruas nos Estados Unidos esse dia. Mas vamos lá o debate, Saulo. Você manda a pauta aí, vamos lá. E um Vamos abraço lá, aí para professor. toda a galera que está acompanhando nosso programa. Nosso programa só tem crescido, porque é fundamental você assistir, por quê? Porque você vai começar a entender a política além da superfície. Aqui a gente vai entender o que está por trás de cada fato, o que está por trás de cada fenômeno, né? De cada ato político, dos governadores, dos presidentes, de um cara como Trump, né? Então vamos lá, Sala, vamos ao debate. Você aí é que comanda o debate dessa sala. Vamos lá. Vamos lá, professor. O senhor falou aí em 100 anos sobre tecnologia, eu não iria tão longe. Acho que 15, 20 anos atrás, quando a gente precisava fazer uma reunião com pessoas de diversos lugares do Brasil, a gente tinha que mobilizar aí uns 3 meses para poder fazer essa reunião dar certo, né? Hoje em dia a gente consegue mobilizar em pouco tempo. Isso é muito importante, assim, facilita demais a vida e a Claro. organização política, né? Já vamos começar, já pegando o gancho aí que o senhor falou dos Estados Unidos. O The Wall Street Journal trouxe uma notícia que eu achei interessante. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a assessores que está disposto a encerrar a guerra contra o Irã, mesmo com o Estreito de Hormuz fechado. A CNN traz também que Trump pode pedir aos países árabes que paguem o custo da guerra contra o Irã. Diante desse cenário de impopularidade, das manifestações que incendiam os Estados Unidos, como o senhor mencionou aí, a gente pode afirmar que o tiro saiu pela culatra, professor? Olha, Saulo, eu não sei se saiu em definitivo, mas parece que está saindo, né? Esses caras têm muita força ainda, né? Tem o maior exército do mundo. Estão dizendo aí que vão desembarcar 3.000 fuzileiros navais, né? Ali no Irã, no Estreito de Hormuz. Então nós podemos esperar qualquer coisa. De louco, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Mas esses caras são loucos até um certo ponto, né? Porque eles estão tendo um gasto bilionário. Esses dias eu vi, Saulo, que os iranianos destruíram o principal navio, o avião de monitoramento dos Estados Unidos. Um avião que custou, se não me engano, 2,4 bilhão de reais, e mais de meio bilhão de dólares, né? Um avião que coordenava todas as ações aéreas dos Estados Unidos. Os caras sabem, o Irã não está para brincadeira também. Agora, eles têm uma força muito maior que o Irã, eles podem desembarcar. Agora, podem achar um novo Vietnã ali, né? Achar que vai ser uma faca na manteiga e terminar achando um novo Vietnã. Mas parece, Salvo, que o Trump está medindo as coisas, né? Está medindo, ele ameaça, coloca a bala na agulha, está ameaçando mandar os fuzileiros navais e, ao mesmo tempo, abre um canal de negociação, né? Por quê? Porque ele sabe, primeiro, que a reação no mundo é contra ele, o mundo está contra ele, está contra Netanyahu. O mundo todo, a opinião pública mundial está contra ele. Ele já perdeu a guerra de mídia, a guerra de opiniões, ele já perdeu. Ele está na contramão. E agora, o que nós dissemos aqui das vezes do programa passado, o elemento fundamental, o fator fundamental, a variável fundamental que pode parar o Trump é a reação interna dentro dos Estados Unidos.
E ontem teve manifestação em 3 mil cidades, e se calculam aí que foram para a rua 3 milhões de pessoas. É um em cada 100, né? Um em cada 100 adultos dos Estados Unidos foi para a rua. Um em cada 100 habitantes. Se levar em conta os adultos, talvez um em cada 70. É muita gente. Isso vai crescer. Estava lá o Robert De Niro, né, na frente de uma manifestação, uma coisa muito bonita. O Robert De Niro tem sido um dos baluartes, um dos elementos de vanguarda desse combate a Trump, com muita dureza. Os artistas dos Estados Unidos, né, todos contra ele. Então a opinião pública está contra ele. Mas ele tem a favor dele grandes redes sociais, né, como o Truth Social, que é dele, né? E as big techs todas aí fazendo o jogo dele, infelizmente. Uma coisa que a gente vai ter que tomar conta, tomar muito cuidado aqui no Brasil. Essas big techs vão querer influenciar, a gente vai discutir já nas eleições brasileiras com muita força, né? Então, mas aparentemente o Trump está sentindo que não é um passeio, como foi na Venezuela, né? Então pode ser que ele ataque, ou pode ser que ele recue e abra um canal, como pode ser que ele faça as duas coisas, né? Manter a pressão, desembarcar fuzileiros navais. Eles já bombardearam, pelo que eu vi, 11 mil lugares no Irã. É um massacre, Saulo. Mataram 160 crianças na escola, né? Agora, nos últimos dias, eles bombardearam uma estação elétrica. Teherã ficou um terço da cidade às escuras. Isso é um absurdo. O que, que a população civil tem a ver com isso? Os caras não estão nem aí, né? Como destruíram Gaza para matar civis, matar crianças. É um povo que não tem alma, é um povo que não tem freio, né? Para eles parece que Trump e Netanyahu parece que estão jogando aquele jogo War, né? Parece que jogar bombas é apertar um botãozinho, né? Infelizmente, Saulo, é isso. Mas eu acho que ele começa, não digo que perdeu, mas começa a perder a guerra no Irã, e repito, talvez perca pela variável fundamental, que são as mobilizações internas nos Estados Unidos e a opinião pública mundial que está toda contra ele. Professor, esse ano é o ano das eleições congressuais dos Estados Unidos, né, que são as chamadas eleições de meio de mandato. Como o senhor compreende que essa guerra pode influenciar nesse cenário? Pode influenciar diretamente. Por quê? Porque o desgaste de um presidente com essa guerra, é evidente que vai influenciar a opinião do eleitor, né? A opinião do eleitor. O Trump está aí com 30%, se não me engano, 36%, 35%, 36% de aprovação. Uma reprovação que chega a mais de 60%, 60% a 65% de desaprovação. E isso tem a ver com várias coisas, com a guerra no Irã, tem a ver com o apoio à aliança com Netanyahu, tem a ver, digamos, com a subida dos preços. Olha só o que aconteceu. Com essa guerra, com o fechamento do Estreito de Hormuz, o preço do petróleo já deu um salto, foi lá em cima, nos Estados Unidos também. Aparentemente, digamos, já teria aumentado aí na faixa do que seria R$ 1, né, por litro de diesel de combustível lá nos Estados Unidos. Falar em termos de reais, né? Aumentou muito, 20, 30 centavos de dólar no preço de um litro de combustível. É muita coisa, né? Isso influencia o eleitor norte-americano, influencia também a comida, influencia o transporte de produtos. Os Estados Unidos é um grande importador, inclusive de alimentos, né? De eletrodomésticos, de produtos eletrônicos, como televisores, celulares, etc., e também de alimentos, né? Exporta alguns alimentos, mas importa outros, né? Como suco de laranja do Brasil. E tudo isso, o preço, a subida do preço do diesel, né? Eleva imediatamente o preço do frete dos navios. Então, isso tudo pode levar a um desgaste muito grande dele. Então, ele já está desgastado, está com apenas 35%, 36% de aprovação, e a continuidade dessa guerra pode levar a um desgaste ainda maior, e a que ele venha a perder as eleições de meio de ano. Perfeito. E ainda falando sobre o governo Trump, eu trago aqui um assunto que eu considero bastante importante, professor. Cuba enfrenta um bloqueio severo, né, um bloqueio econômico severo, desde 1960, em que foi é, praticado, iniciado em retaliação à Revolução Cubana de 1959 e a aproximação do país ao bloco soviético. Nos últimos meses, Trump tem imposto ao país caribenho uma intensificação desse bloqueio que tem tornado a vida do povo cubano ainda mais difícil. A minha dúvida, e eu gostaria que o senhor esclarecesse isso, assim, eu fico pensando
Cuba, que é uma ilha, qual é a ameaça que Cuba exerce perante um país tão poderoso como os Estados Unidos, que justifica uma perseguição dessa magnitude? Saulo, é uma coisa que todo imperialismo não admite, ainda mais no seu quintal: independência, desafio. Cuba teve a coragem de fazer uma revolução socialista bem no quintal dos norte-americanos. Cuba está ali no Caribe, está ali perto da Flórida, né? Então, fez uma revolução socialista e se alinhou com o Bloco Soviético em pleno período da Guerra Fria. Isso para eles era inadmissível, inaceitável, porque os Estados Unidos sempre considerou a América Latina como o seu quintal, que eles fariam a doutrina Monroe, né? Que é assim, que dizia que a América é para os americanos. Esse é o lema deles, né? A doutrina Monroe, ou seja, a América que eles diziam, se referindo ao conjunto. Hoje eles falam de América, se falando só dos Estados Unidos, né? Esquecem que a América é tudo, né? É da América do Sul até o Canadá. Tem mais a doutrina Monroe dizia América para os americanos, levando que todo o continente, América do Sul e América do Norte, era propriedade, ou era, deveria estar a serviço, né, dos Estados Unidos. Então eles nunca aceitaram esse enfrentamento, esse desafio, essa ousadia de Cuba fazer uma revolução socialista, né, e se aliar com o Bloco Soviético. Mas trazendo agora, é uma vergonha o que eles estão fazendo, penalizando crianças, famílias, mulheres, né, com o bloqueio econômico de alimento, de combustível. Mas felizmente, Saulo, há uma campanha mundial, né, mundial de solidariedade a Cuba. Esses dias, não sei se você viu, o próprio Tiago Ávila teve numa flotilha, né? Igual foi naquela flotilha lá para Gaza. Esse dia houve uma flotilha mundial em direção a Cuba para levar alimentos, levar cobertores, né? Levar suprimentos para Cuba. E ontem, uma coisa interessante, aí com gente grande os Estados Unidos não se mete, né? Ontem chegou um petroleiro russo, se eu não me engano, Saulo, com 6 mil toneladas, não tenho certeza desse número, mas acho que é isso, ou 3 mil ou 6 mil toneladas de combustível para Cuba. Olha como os caras são covardes, né? Mexem com um barquinho venezuelano, eles vão lá e bombardeiam. Mas a Rússia falou que ia levar e levou, hein? E os gringos não se meteram, porque sabe que se bombardear um petroleiro russo, a conversa é mais embaixo, né? A conversa a Rússia está armada com armas nucleares que eles têm que respeitar. Então a Rússia falou que ia e foi e está suprindo. E o México também está mandando, né? Está mandando suprimentos, né, com navios, né, está mandando suprimentos para Cuba, e essa campanha mundial de solidariedade a Cuba. Então, é muito importante que a gente amplie. Há uma campanha no Brasil e no mundo para mandar painéis solares para Cuba, né, porque para que Cuba não dependa tanto da energia do petróleo, né. Então, eu faço um convite aqui, quem puder ajudar, existem várias contas, várias campanhas, né, que você pode ajudar com R$ 20, R$ 50, R$ 100, para mandar um painel solar para Cuba, né? Se alguns milhares de pessoas mandarem, com 20, 50, R$ 100 cada um, isso já são alguns milhares de painéis que a gente pode mandar para Cuba. Então, é um povo irmão, é um povo latino, né, que está aqui do lado e nós precisamos ajudar. Perfeito, professor. Precisamos, inclusive, colocar o link dessa vaquinha aqui nos nossos comentários, né, para que os nossos espectadores também possam contribuir. O senhor Claro. falou aí sobre a ajuda da Rússia a Cuba, e me lembra uma piada antiga que circula pela internet, que agora trata do Irã, mas já tratou de Iraque, etc., que é que o presidente dos Estados Unidos diz assim: precisamos atacar o Irã. Aí o assessor pergunta: mas qual é o argumento? Ele diz: eles têm armas nucleares. Aí o assessor diz: mas nosso inimigo é a Rússia, por que não atacamos a Rússia? Aí o presidente diz: tá louco? Eles têm armas nucleares. É mais ou menos isso que se passa com a situação dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, eles sabem com quem mexe. Eles não são tão malucos quanto parece. Exatamente. Sabe com quem estão mexendo, né? Não mexem com a Rússia, Exatamente. não mexem com a China e não tem coragem de mexer sequer com a Coreia do Norte. Porque a Coreia do Norte, Exatamente. digamos, é pequenininha, mas também tem armas nucleares. Pois é. Parece que no mundo, Armas, parece que armas ninguém nucleares é um respeita, instrumento né, de Saulo? dissuasão, né? Ninguém respeita quem não tem arma nuclear. Devia ser uma lição que o Exatamente. Brasil devia aprender. Eu não sou a favor de guerra, não sou a favor de arma nenhuma, mas parece que nesse mundo quem não tem arma nuclear não é respeitado.
É verdade, professor. E agora a gente vai sair de Cuba direto, voltando para o Brasil. Professor, aconteceu um caso curioso essa semana aqui no Brasil, que é interessante para a gente pensar muita coisa, inclusive as questões éticas que envolvem o jornalismo, né? O PowerPoint da Globo tornou-se um dos assuntos mais comentados do Brasil nos últimos dias. Caso alguém não saiba, não está no Brasil, não estava na internet nesses últimos dias, o termo refere-se à apresentação exibida pela Globo News, que visava ilustrar conexões, no caso do escândalo do Banco Master e do empresário Daniel Borcari. O termo ganhou uma repercussão muito negativa devido à forma como a Globo vinculou, né? Colocou o presidente Lula e o PT nesse barco aí, nesse caso. Doutor, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: ainda há no Brasil quem se surpreenda com a parcialidade da Globo? De forma alguma, a Globo tem lado, sempre teve. No debate de 1989, entre Lula e Collor, né? A primeira vez que o Lula foi candidato a presidente, a Globo editou o debate. Editou para dizer que Collor ganhou o debate, uma vergonha. E o Lula perdeu ali por pouca coisa. A Globo sempre teve lado, o lado da Globo é da direita, é o lado da direita, é o lado do que tem mais conservador. A Globo apoiou a ditadura militar, que ninguém se engane, bancou a ditadura militar durante todo o tempo de existência da ditadura, né, quase 20 anos, a Globo bancou a ditadura, apoiou a ditadura militar. E a concessão da Globo surgiu durante a ditadura militar, né? Então é uma entidade que tem lado, uma emissora que tem lado, né? O lado do conservadorismo, o lado da direita, o lado do que tem de mais retrógrado no Brasil, né? Tem uma cara, um vernizinho em um outro programa, um vernizinho de algo progressivo na questão do meio ambiente, aqui e acolá, as novelas, em termos de costumes, são um pouquinho mais leves, né? Mas na política a Globo sempre foi reacionária, sempre foi. Esse episódio do PowerPoint é uma vergonha, mas saiu pela culatra, terminou desmoralizando a própria Globo, que foi uma coisa tão primária, né? Tão grotesca, tão forçada, que todo mundo percebeu. A reação nas redes sociais foi imediata. Milhões de pessoas comentando, né? Porque todo mundo sabe que quem está envolvido com o Banco Márcio Porcari é a direita, é Nicolas, é Bolsonaro, é Flávio, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, o governador de São Paulo. Todo mundo sabe disso. Mas a direita é cínica. A direita procura jogar aquilo, né? Que ela faz nas costas dos outros. Entende? É de um cinismo, de uma cara de pau impressionante. E a Globo repercutiu isso, né? Mas, felizmente, a reação das redes sociais foi tão grande que desmascarou a Globo imediatamente. Desmascarou a Globo, eles tiveram que fazer uma autocrítica, uma retratação, mas uma retratação meia-boca, né? Uma retratação meia-boca que não disse a verdade, porque falou, não, nós fizemos errado, e pior, colocar a culpa em profissionais internos, editores internos, que alguns eles demitiram. Uma vergonha. Aquilo veio da direção da Globo, veio de cima, da hierarquia. E quem orientou aquilo, quem instrumentou aquilo, foi a Andréa Sadi, a jornalista, né, que apresentou, e depois joga em cima dos outros, de profissionais que apenas cumprem ordens. Uma vergonha, né? Que só mostra o cinismo, né? A falência moral dessa editora, né? Dessa emissora. Então é isso, mas o mundo, a roda do mundo, Saulo, eu sou muito otimista, sabe? Com direita, com Globo, a roda do mundo gira para frente, com Big Tech, sem Big Tech, a roda do mundo, Saulo, gira para frente e o futuro humano vai enterrar essa gente toda. É verdade, professor. Essa é a esperança, né? Essa é a esperança. Professor, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu prisão domiciliar temporária, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com prazo de 90 dias, contando da alta médica, para que ele possa se recuperar do quadro de broncopneumonia. Bolsonaro foi condenado na ação penal AP 2668 a 27 anos e 3 meses de prisão. A gente pode dizer que o QG da direita, o QG eleitoral da direita no ano de 2026, saiu da papuda e se transferiu agora para um condomínio de luxo? Exatamente, né? Agora o Bolsonaro vai ter mais liberdade para tramar contra o país, né? Para tramar, para, digamos, articular. Ali vai ser um corredor, né? Ali de políticos agora buscando orientação de Bolsonaro para a campanha, né? Para a campanha eleitoral. Agora uma coisa engraçada, né? É,
Preso de luxo, como Bolsonaro, tem prisão domiciliar. Agora, os milhares, né, centenas de milhares de presos pobres que estão na cadeia, esses levam chicote dentro da cadeia, com cadeia superlotada, alimentação péssima, repressão, perseguição, xingamentos, né, de todo tipo, né? Mas o Bolsonaro é um preso de luxo, um golpista, né? Vamos lembrar, né? Bolsonaro, a direita coloca Bolsonaro de coitadinho, né? A injustiça que está se fazendo. O Eduardo Bolsonaro esse dia disse que meu pai é um injustiçado. Vamos lembrar quem são os coitados? Esse cara matou, Saulo, 700 mil brasileiros, debochando da vacina. Lembra quando ele disse, vai comprar vacina na casa da sua mãe? Lembra? Quando ele falou, digamos, tossia, imitando as pessoas doentes, né? O que eu tenho a ver com isso? Um presidente da República que não usou máscara, deu exemplo. E agora, no final, tentou um golpe, né, no dia 8 de janeiro, não um mal perdedor, não aceitou o resultado das eleições, fugiu para os Estados Unidos e mais, preparou um golpe militar. Que nós só não estamos na ditadura porque o golpe falhou. Mas nesse golpe ele pretendia, vamos dizer qual é o verbo, matar, assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, lembram? Esse era o plano dele. Por isso ele está na cadeia. Ele não é nenhum coitado, nenhum santinho, né? Nenhum coitadinho, como a direita pode colocar. Essa direita é cínica. Nem as próprias atitudes assume, né? Então, Bolsonaro, como você falou, digamos, vai estar livre, né? Vai estar livre aí para articular contra o país, para tramar contra o país lá num condomínio de luxo em Brasília. É isso aí, professor. Tem uma coisa que me chama muita atenção nas redes sociais, é que qualquer notícia relacionada à prisão ou ao estado de saúde de Bolsonaro pode ser respondido com um comentário feliz dele próprio. Como um dos exemplos que eu vou citar aqui é que, em uma dessas falas, o Carlos Bolsonaro disse no Twitter que meu pai pode morrer e etc. E as pessoas vão lá e comentam: eu não sou coveiro, e qualquer tipo de coisa dessa, das Claro. grandes, absurdas e insensíveis falas que Jair Bolsonaro Disse na pandemia. proferiu, né, na sua carreira Claro. política dele. Na pandemia E ele aí tem, dizia, eu vi isso aí, eu não sou coveiro, deixa as pessoas morrerem, eu não sou exatamente. coveiro. E tem um detalhe que me chama muita atenção também, é que por parte da direita no Brasil hoje existe uma cobrança de que haja nos comentários relacionados a Jair Bolsonaro uma ética, né, e uma sensibilidade que ele nunca teve. Existe uma cobrança hoje por direitos humanos que ele sempre desprezou, enquanto todas as vezes que ele Claro. teve a oportunidade de falar. E aí eu gosto de lembrar duas coisas, porque algumas pessoas de fato desejaram a morte de Jair Bolsonaro, e eu não desejo a morte de Jair Bolsonaro por várias questões, inclusive por duas principalmente, por uma questão de humanidade, porque eu não acho ético. Segundo, porque eu quero que ele viva o suficiente para pagar a pena dele. Ele deve muito ao Brasil. Ele tem 27 anos de prisão para cumprir. Mas eu lembro aqui de que Bolsonaro desejou que a presidente Dilma Rousseff, na época, saísse da prisão, da presidência da República com câncer, né? Que com câncer ele tirasse, etc. E quando nossa companheira de partido, Marielle Franco, foi assassinada por seus vizinhos, ele procurado na época, que ele era um presidenciável, né? Foi em março, mas ele já foi no dia 14 de março, mas ele já apontava ali como um possível candidato à presidência da República. Ele falou alguma coisa do tipo que não iria comentar porque estava com desinteria, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, é muito interessante ver as pessoas cobrarem sensibilidade das pessoas, com uma pessoa que todas as oportunidades que teve, ele não demonstrou ter sensibilidade a absolutamente ninguém. E eu não estou citando nem os 700 mil mortos da pandemia, porque eu acho que esse aí é um fator que não precisa nem ser comentado. É isso aí, Saulo. Mas o tempo muda, né? As pessoas aprendem, né? A Alemanha se jogou todo nos braços do Hitler, né? E aprendeu, né? O Japão, como diz a música, uma música do Caetano, o Japão era tão violento, né? Teve a espinha quebrada e virou um Japão de paz. Né? De uma guerra. Eu nunca defendi aquelas bombas atômicas no Japão, mas que parece que da derrota nasceu o Japão de paz. Né? É,
essa gente, né, esquece, né, dos deboches de Bolsonaro, com as pessoas morrendo, imitando as pessoas. Tô com Covid, lembra? Debochando das pessoas morrendo, né? Vai comprar vacina na casa de sua mãe, enfim. É, ele é responsável por no mínimo dar 700 mil mortes, no mínimo umas 500 mil estão nas costas dele. E agora dá um de coitadinho, né? Mas não, mas vamos em frente. Eu espero, agora não tem uma eleição aí, espero que o Brasil não erre e não vote, digamos, nesse Flávio Bolsonaro, que é, antes de Flávio, é o filho do Bolsonaro. É igualzinho, o pior, né? A gente tem que lembrar disso. É isso aí, professor. E vamos agora para o nosso último debate do dia. O cenário eleitoral ele começa a ganhar destaque nos noticiários do Rio Grande do Norte. Nos últimos dias, duas pesquisas foram divulgadas e começaram a desenhar um possível cenário do que encontraremos na eleição de outubro desse ano. Eu queria que o senhor comentasse aí quais são as primeiras impressões dessas pesquisas, desse primeiro retrato, nesse momento que as coisas começam a engatear e começam a tomar uma definição. Olha, Saulo, infelizmente as pesquisas indicam os dois candidatos de direita, o Álvaro Dias, né, e o Alisson, ex-prefeito de Mossoró, na frente das pesquisas. E o Cadu ali, né, que é uma pessoa desconhecida, é uma pessoa da máquina, não é um militante social, não vem dos movimentos sociais, ele aparece ali 8, 9, 10, 8, 9, 10, não sai daí, né. É, o que eu posso concluir é o seguinte, nós podemos, né, estar entregando o Estado do Rio Grande do Norte à direita de volta com a decepção da população com o governo Fátima. Muitas vezes, quem entrega os governos à direita de volta é a esquerda, né, ao não cumprir, ao não atender às expectativas que gerou. Veja o que aconteceu no Chile recentemente, né? Um presidente, digamos, jovem de esquerda, pisou na bola, frustrou completamente, digamos, a expectativa da população, e agora quem ganhou a eleição lá? A direita, né? E aqui no Rio Grande do Norte, lamentavelmente, eu espero que não. Nós vamos fazer tudo para que isso não aconteça, mas não podemos ter isso, né? Um dos dois candidatos ligados à direita é vitorioso em função da frustração da população com o governo da esquerda, mais ou menos, né? Da governadora Fátima Bezerra. Ela está aí com 30 e pouco por cento de aprovação, uma rejeição na casa de quase 60% de rejeição aos governos dela. Isso é muito triste, depois de 8 anos. Aí o pessoal fala que, não, porque isso foi, mas que ela fez muita coisa, mas não soube se comunicar direito. Não é isso. O primeiro mandato dela foi tomado, né, com aquele argumento, né, com o argumento que qualquer governo patronal faz, que era colocar as contas em dia. Tem coisas baratas que ela podia ter feito. Eu, particularmente, propus a ela um mutirão gigantesco de erradicação do analfabetismo. Não seria caro ela aumentar, mais do que aumentou, a educação em tempo integral. Mas o Rio Grande do Norte é hoje um dos mais atrasados do estado do Nordeste em termos de educação em tempo integral. Uma vergonha, né? Podia ter plantado aí milhões de árvores, construído uma indústria poderosa, coisa que não é feito um plano de obras públicas de construção de casas populares, nada disso ela fez, né? Então, o grande orgulho dela é porque ela rearmou a segurança, aumentou a polícia, deu mais armas, mais viaturas para a polícia. Agora a pergunta que tem que fazer, né? A polícia está mais humana ou a polícia está mais violenta? Nós podemos estar construindo um monstro, né? Um monstro. Esses dias teve mais aí uma morte de jovem na idade de 16 anos por policiais ali em Mãe Luísa. E ninguém reage, né? Ninguém reage, ninguém faz nada. O espírito de corpo da Polícia Militar toma conta. Ora, se nós chegarmos algum dia, se nós chegássemos, né, ao governo do Estado, uma das grandes tarefas que nós faríamos era a desmilitarização da Polícia Militar e a humanização da polícia. Não estou falando de desarmamento. Nenhuma polícia pode trabalhar desarmada. A polícia civil não trabalha desarmada. Mas tem que acabar com essa visão militarizada, brutalizada da polícia e ter uma polícia mais humana, né? Que respeite os direitos humanos, respeite. A polícia hoje em dia, quando entra num bairro vê um jovem pobre e negro, já considera um bandido. Pode ser um jovem pobre trabalhador, mas já considera um bandido só por ser negro. Um tratamento totalmente diferente do que a polícia dá nos bairros ricos e brancos, né? Totalmente. Então isso tem que mudar, né? Mas voltando, digamos aí, esse é o quadro, né, que pinta, mas nós vamos para cima, nós estamos crescendo, Sal. E uma coisa boa, né, Sal? O professor Robério aqui apareceu nas pesquisas e com 15 dias apenas de ter lançado
já pontuamos, e não só com um ponto, já aparecemos aí com 2,1%. O que a gente só tem que deixar nosso obrigado aqui, nossa gratidão a essa confiança. Quem não tem estrutura nenhuma, não tem estrutura nenhuma, né, de fazer campanha, Cadu está com a estrutura do governo toda por trás, a estrutura do PT, Álvaro e Alas tem a estrutura de governo municipais, de coalizões imensas desses grandes partidos patronais, né? Nós temos o quê? Quase nada, e assim mesmo aparecemos já com 2,1%. Muito bom, Saulo. Professor, era inclusive isso que eu ia comentar. Desse cenário, aparecem nas pesquisas 4 candidatos, né? Entre 4 pré-candidatos. Dentre eles, um é o senhor que seu nome foi disponibilizado pelo pessoal, né? Como alternativa aos 3 que estão na frente. E aí a gente tem Alisson, que aparece aí envolvido em uma série de problemas junto à Polícia Federal, uma série de investigações. A gente tem Álvaro Dias, que dispensa comentários, né? Álvaro Dias é um oligarca que fez um governo muito maquiado, pelo menos na minha opinião, na cidade do Natal. Inclusive, domingo à noite, 2 casas desabaram em decorrência de um serviço que se alonga há anos, né? Que iniciou o governo do seu Carlos Eduardo, passou pelos 6 anos do governo Alisson e agora no governo de Paulinho, que é um serviço que existe na Morgovet, que era para a Copa do Mundo em 2014, e esse problema ainda não foi resolvido, certamente porque não deu tempo, né? São apenas 12 anos, 13 anos, não deu tempo de concluir essa obra. E também a gente tem Cadu, que é um nome que me parece curioso, porque ele não tem, em nenhum aspecto, ele me parece ser um candidato de esquerda, ele não me parece ser uma candidatura com o DNA do PT. E, e aí a gente tem a candidatura do professor Roberto Paulino. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho de por que essa candidatura do professor Roberto Paulino ela pode ser diferente dessas outras 3 que estão aí à frente. O Álvaro e Alisson, especialmente Álvaro, é mais do mesmo, né? É um oligarca, como você falou, representa o bolsonarismo, vai apoiar Bolsonaro, vai estar alinhado com o que tem de mais podre da política do Estado, né? É mais conservador na política do Estado, é contra o Estado, é contra os serviços públicos, se depender deles, eles vão privatizar tudo, não vai ter mais, já anunciaram, não vai ter mais reajuste, aumento real do salário mínimo, né? Vão ser contra o fim da escala 6 por 1. Pode esperar, né? Se Álvaro ganhar, vai ser um aliado da direita no país inteiro. O Alisson, tem novidade, não tem muita coisa, né? Investigado pela Polícia Federal, e eu quero dizer, Saulo, que onde tem fumaça tem fogo, viu? Em geral, quase sempre onde tem fumaça tem fogo, né? O cara, por que está investigado pela Polícia Federal, né? Vamos esclarecer e vai surgir no debate. Agora, uma coisa mais dele, que é uma coisa outra, o argumento é o cinismo dele, né? Ele fez a vida política dele inteirinha falando contra as oligarquias. E hoje está abraçado com as 2 principais oligarquias do Estado, que são os Alves e os Maia. A pergunta é, dá para confiar num cara desse? Que diz uma coisa e faz outra? Tem. 2 caras, né? Tem 2 caras para enganar a população. Ele de marketing parece muito bom, né? Parece que agora Mossoró virou o paraíso, né? Mas nós vamos mostrar na eleição que não é isso. Mossoró continua com os índices sociais tão baixos quanto o Rio Grande do Norte. Educação, analfabetismo, né? Continua, digamos, muito precária a vida naquela cidade. E nós vamos mostrar isso nas eleições. Cadu tá aí, como você falou, não tem o DNA sequer do PT. Não é um militante social, nunca vi esse senhor nas ruas, né? Numa manifestação, numa greve, numa assembleia de professores, como eu sempre estou, né? Não tem nenhum DNA, né, do movimento social. É um homem que surgiu de dentro da máquina, na área econômica do governo, e que está herdando, né, o espólio, né, do PT, da governadora, mas tem uma coisa muito contraditória, que muitos analistas estão dizendo. Qual é a grande esperança deles? Que o apoio do Lula vai catapultar, vai turbinar Cadu. Só que tem um problema. Ao mesmo tempo que ele pode ter o apoio do Lula, tem um problema. A rejeição da governadora Fátima cola nele. E ele vai entrar aí para fazer a defesa do governo Fátima. Então, pode ser que, mesmo com o apoio do Lula, ele não decole, suba a votação, mas não ganha a eleição, não vai sequer para o segundo turno. Por quê? Porque a rejeição ao governo Fátima é muito grande e vai colar nele.
E tem uma quarta opção, por enquanto, aí, talvez surjam outras, né? Que é o professor Roberto, que expressa o novo. Não tendo essas mãos aqui tão limpas, né? Não estou investigado por nada, vivo do meu salário, vivo do meu trabalho, voltei das minhas aulas na UFRN, vivo só do meu salário. Na Câmara Municipal, sequer salário eu ganhei, né? Então aí, e vamos entrar, Saulo, para dar trabalho. Nós vamos chutar a canela dessa gente para valer, Saulo. Vamos chutar a canela, vamos mostrar as contradições, vamos apontar os pontos fracos, vamos apontar a história desses candidatos, do seu Álvaro, do seu Alisson, né? Do Cadu, vamos mostrar as deficiências e mais. Vamos apresentar propostas extremamente ousadas de transformação realmente estrutural e profunda para o Rio Grande do Norte, coisa que eles não vão fazer. Mas nós vamos fazer a apresentação dessas propostas. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ser o grande fator de novidade nessa eleição, como já foi em 2014, lembram? Com óleo de peroba e proposta muito ousada, nós vamos ser. Então, eu quero aqui mais uma vez dizer muito obrigado e pedir que a galera aí, entendeu, divulgue que o pessoal, digamos, a pré-candidatura, sou ainda apenas um pré-candidato, né? Nós estamos construindo um pré-programa, né? Um pré-programa. Eu não posso ainda pedir voto, ninguém pode pedir voto, nem o Alisson, nem eu, nem Cadu, nem ninguém, mas nós podemos discutir programa, nós podemos apresentar ideias, que é o que a gente está fazendo, tá bom? Então é isso, Saulo. Excelente programa mais uma vez, né? É isso aí, professor. Bom, eu tenho uma expectativa muito grande com sua pré-candidatura, porque, como diria o grande Raul Seixas, eu acho que o senhor tem o papel de ser mosca na sopa, né? O papel de A mosca incomodar. na sopa, a mosca na E, sopa. em vossa homenagem, eu estou aqui com a camisa que ela diz: abolir o capitalismo e salvar o planeta. Eu não vejo Eita! nos outros candidatos aí Ei, grande Saulão! eu não vejo nenhum Valeu. dos candidatos com um comprometimento com a pauta ambiental, que é uma pauta urgente do Estado do Rio Grande do Norte, do planeta em si, mas no Estado do Rio Grande do Norte é urgente. E outra coisa, a pauta, a gente precisa entender também se quem não quer trabalhar a pauta econômica pela questão ambiental, que o faça pela pauta econômica, porque a pauta ambiental tem condições de ser um processo, de oferecer ao Estado do Rio Grande do Norte um processo, inclusive, de industrialização, como o senhor gosta de falar, né? Da questão das polpas de fruta, por exemplo, dos sucos industrializados que vêm de fora do Estado, e etc. É isso aí, Saulo. É isso aí. Mas um bom programa mais uma vez, né, Saulo? Isso aí, professor. E agora, para a gente encerrar, eu queria pedir aos nossos colegas aqui que nos assistem que continuem assistindo, continuem comentando, continuem compartilhando. E também, esse aqui é um pedido novo que eu estou esquecendo de fazer, professor. Além do like, é importante ativar o sininho aqui embaixo para ficar por dentro de todas as novidades que vão aparecendo aqui no canal do YouTube do professor Roberto Paulinho. Então, É sintam-se isso aí. convidados, fiquem por dentro de tudo que a gente está postando e vamos continuar esse debate aí nas redes sociais. Professor, aí eu abro para o senhor fazer a sua despedida aí dessa galera massa que nos acompanha. É isso aí, galera. Eu queria agradecer a vocês por estar acompanhando o programa. Mesmo quem não vê aqui ao vivo, que vê depois, veja no canal do YouTube, divulgue, porque esse programa nosso ele tem uma função de ser muito educativo, muito explicativo, para as pessoas entenderem em profundidade o que está por trás da aparência dos fatos. A imprensa tradicional, ela só mostra aparência, ela mistifica a consciência, ela engana. O nosso programa não tem o objetivo do que? De educar politicamente as pessoas. Então, assista, acompanhe os programas e divulgue para seus amigos, recomende aos seus amigos assistir para aprender como a política de fato funciona. É isso aí, Saulo. Muito obrigado pela sua companhia e obrigado à companhia de todas e de todos. Obrigado à companhia de todos. Um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, pessoal.